Olá, meninas e meninos, hoje é a mitologia sobre os Incas, mas eu vou falar um pouquinho quem era esse povo Inca, né? Era um povo pré-colombiano que se estendia da Cordilheira dos Andes, do Equador, até o norte da Argentina, tá? Os Incas formavam uma civilização que foi conquistada em 1532 por Francisco Pizarro, líder de uma expedição espanhola. Por isso, os Incas, após essa expedição, após essa conquista, eles passaram por um período de grandes guerras e muitas doenças trazidas pelos conquistadores europeus, tá? Eu vou falar um pouco também de Machu Picchu. Quem é que não conhece? É a cidade perdida dos Incas e hoje é um sítio arqueológico Inca localizado no Peru, reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno e também patrimônio, né, mundial da Unesco. Machu Picchu é ainda um dos pontos turísticos mais importantes do mundo, sendo conhecida como a cidade perdida dos Incas e sendo um dos destinos turísticos mais importantes do mundo. Foi construído no século XV, essa cidade, né? Mas abandonada após a conquista espanhola e foi redescoberta só em 1911, tá? Os Incas também construíram muitos monumentos, como o Templo de Coricancha, e suas edificações eram feitas de pedra em estilo simples e belo, que podiam até resistir a terremotos. Bom, agora sim, falei um pouquinho dos Incas, agora eu vou falar da mitologia Inca, tá? Bom, vou começar a mitologia pro Viracocha. Viracocha, o criador supremo dos Incas, aquele que criou os homens a partir do barro e os colocou em cavernas, de onde depois saíram para o mundo exterior. Viracocha, tá? Viracocha também criou o sol, a lua e as estrelas, a partir do lago Titicaca, um lago que fica nos Andes, na fronteira entre o Peru e a Bolívia. Em volume de água, o Titicaca é o maior lago da América do Sul. Bom, mas além de Viracocha, eu vou falar, né, de Inti. Inti era outro deus da mitologia Inca, o deus do sol, considerado a divindade mais importante dos Incas, Inti. A mitologia conta que Inti, o deus sol, vendo a tristeza em que os homens estavam imersos, mandou Manco Capac e sua esposa Mama Oclo, ambos seus filhos, eram marido e mulher, mas eram seus filhos os dois. Deu-lhes um cetro de ouro e ordenou que eles fundassem e civilizassem um império que rendesse culto ao sol, o símbolo vital da vida. Então eles foram, primeiro que os homens estavam muito tristes, né, numa tristeza sem fim. Então ele fez essa missão para os filhos Manco Capac e a esposa Mamo Oclo, tá? E foi assim que Manco Capac e Mama Oclo emergiram, chegaram lá, emergindo das águas do lago Titicaca, tá? Depois, o que ele fez, o Manco Capac? Revirou a terra com seu cajado. E vendo que aquele solo que ele, né, revirou, era espesso e fértil. Esse local que ele revirou a terra e viu que era espesso e fértil, ele chamou de Cusco. Cusco, que significa umbigo do mundo. Então, Cusco tornou-se o centro do poder, da religião e da cultura inca, tá? Manco Capac virou o rei de Cusco, onde passou a ensinar a arte da civilização para os homens. Enfim, todos os reis
que vieram depois, os reis incas, se consideravam descendentes de Manco Cápac. Então, foi muito importante. Os homens estavam tristes, e aí, né, foi mandado, né, para fundar, né, Cusco, tá? E aí, eles ficaram mais felizes. Outra divindade importante era Pachamama, a Mãe Terra, venerada pelos incas, que a consideravam a fonte da vida, a fonte da fertilidade e dos alimentos. Pacha significa universo. Então, Pachamama é a mãe do universo. Ela representa a natureza viva, a bondade e a proteção. No dia 1º de agosto é comemorado no Peru o dia de Pachamama, tá? Nesse dia, sabe o que eles fazem? O hábito, a tradição, no dia 1º de agosto, que é o dia da Pachamama, né? Que é venerada pelos incas, sempre foi venerada pelos incas, porque a consideravam a fonte da vida, da fertilidade, dos alimentos. Então, o que fazem no dia 1º de agosto, né? Assim, o que eles fazem? Nesse dia, eles enterram, num lugar próximo da sua casa, uma panela de barro com comida cozida. Também colocam coca, álcool, vinhos e cigarros, em homenagem a Pachamama e para alimentá-la. É um hábito desde a época da mitologia. Agora eu vou falar de mais de dois deuses incas. Igual a mitologia grega, tem muitos deuses, né? Ilhapa. Ilhapa era o deus dos raios e tempestades. Ó, vocês veem a semelhança com a mitologia grega, né? E Supai era o deus da morte. Ilhapa, segundo a crença dos incas, controlava o clima e era capaz de trazer tanto chuvas benéficas como tempestades destrutivas. Por isso que os incas costumavam oferecer sacrifícios para apaziguar a ira do deus e garantir uma estação bem-sucedida, tá? Lembra do Poseidon também, que fazia as duas coisas, né? Bom, esse Ilhapa era representado com raios e com uma maçã. Por que maçã? Então agora eu vou falar sobre a maçã em várias mitologias. A maçã aparece em diversas mitologias. Olha só, em geral, a maçã simboliza o conhecimento, a imortalidade, a beleza. Lembram das maçãs de ouro das Hespérides, na mitologia grega? As Hespérides eram as guardiãs das maçãs de ouro, de um lindo pomar divino, onde as maçãs, enfim, concediam a vida eterna. Isso na grega. Agora, na mitologia celta, a maçã também simbolizava a magia, a sabedoria e o acesso a outro mundo. E na tradição judaico-cristã, a maçã tornou-se o fruto proibido no Jardim do Éden. Então, a maçã está em várias mitologias e até na tradição judaico-cristã do Antigo Testamento. Agora, para terminar, vou falar um pouco de Supai, né? Que eu falei que eu ia falar de Ilhapa e Supai. Supai era o deus inca da morte. Ele governava o submundo, estava associado aos espíritos dos mortos. Supai possuía, aliás, uma natureza dupla, como proteção ou como uma figura terrível. Tinha as duas coisas, ou o protegia ou era uma figura que assustava. Por isso, era costume que os incas realizassem rituais para apaziguar a ira, né, de Supai, tá? E garantir o bem-estar na vida após a morte daqueles que iam lá para o mundo dos mortos.
Vocês veem como a mitologia tem coisas em comum, todas elas? Só vou ficar por aqui.